Olá pessoal, axé, filhos e filhas, uma boa noite a todos, a bênção dos orixás. Como prometido, eu vou falar um pouquinho hoje sobre os ciganos na Umbanda. Vai ser uma mini aula para orientar vocês para uma gira de ciganos. Então, quem são os ciganos dentro da Umbanda, dentro do axé, né? Eu não vou pegar nessa aula tanto para explicar sobre a origem dos ciganos, a história dos ciganos, eu posso fazer isso para vocês também num próximo vídeo. A história deles, a história do baralho deles, enfim, a história é incrível, mas vamos tentar colocar isso direto dentro das giras de Umbanda, dentro das casas de Umbanda, o papel da linhagem cigana. Eles têm um papel incrivelmente fundamental e grande dentro da Umbanda, embora muitas casas de Umbanda não cultuam e não fazem as giras próprias para os ciganos, né? Dentro da aula que fala sobre a história da Umbanda, onde a gente tem ali os relatos do Zélio de Moraes, as escritas do Rubens Saraceni, ali não entram as linhagens de ciganos e das outras linhas do Oriente que vêm compor toda a espiritualidade. Então, os ciganos, eles fazem essa ponte, essa ligação da Umbanda com as linhas do Oriente e com todas as outras linhagens que podem ser agregadas, né, ao Oriente. Como que, por exemplo, como os bruxos, os magos, os druidas, os celtas, enfim. Eu tenho aqui algumas anotações sobre isso, sobre essa herança, né, que a Umbanda tem, esse berço que a Umbanda tem também das linhas do Oriente, onde a gente vai trabalhar com as linhas de cura, com o xamanismo, onde a gente vai trabalhar com os outros deuses e deusas e as outras formas de cultuar a natureza. Então, a linha da Umbanda, que traz os ciganos, faz essa ligação, faz essa ponte, faz essa união. Hoje em dia, as pessoas estão colocando em caixinhas distintas os tipos de Umbanda. A Umbanda que segue uma orientação, que segue outra orientação, que é fechada nisso, que é fechada naquilo, ou a universalista que começa a agregar todas essas linhas. O que eu gosto muito de usar, e eu respondo sempre, que eu faço a minha Umbanda, a Umbanda do meu coração, a Umbanda que agrega todos os conhecimentos que são possíveis de auxiliar a jornada de evolução da humanidade. Então, eu junto, sim, conhecimentos de numerologia, de astrologia, do Ocidente, do Oriente e de todas as tribos que possam trazer conhecimento. Trouxe conhecimento de auxílio à vida humana. Eu englobo na Umbanda, que foi feita exatamente para unir os saberes e para tirar da marginalidade aqueles que foram separados por preconceito, né? Então, a Umbanda ela veio colocar luz em cima de todos aqueles que de fato querem trabalhar. Se a gente for ver a raiz da Umbanda, ela traz pra gente a Trindade Maior, os caboclos, pretos velhos e herês, trabalhando na linha da direita. Ela traz a Trindade Menor, Exus, Pombogiras e Exus Mirins, trabalhando na Trindade de esquerda, e os demais trabalhadores de Umbanda como linhas secundárias de trabalho. Eu acredito na potência de todas as linhas de trabalho e também na amplitude que elas têm tomado ao longo desses anos. E a linhagem dos ciganos nos traz isso com muita alegria, com muita festa, com muita fartura, com muito cuidado, com muito caráter e agregando à sabedoria humana o saber honrar a ancestralidade e também em deixar o que é verdadeiro, importante para a sua descendência. Então, os valores ciganos são incrivelmente benéficos para cura da humanidade, vamos dizer assim, né? Eu posso estar sendo um pouco exagerada, mas eu tô falando de dentro da minha alma, do meu coração, o que eu sinto de verdade. Então, eu preparei um texto e eu vou tentar seguir aqui algumas coisas. Vocês sabem que eu não gosto muito de ficar presa em leitura, mas enfim. Os ciganos, em geral, têm os seus rituais específicos e cultuam muito a natureza, os astros, os ancestrais. Na Umbanda atuam de forma visando o progresso financeiro e resolver também causas amorosas, pois foram assim que ganharam o mundo, né? Então eles têm essa fama, não que eles façam apenas isso. Os ciganos dentro da ritualística de Umbanda falam um pouco de portunhol, em alguns casos conseguem falar o romanês, que é uma língua original dos ciganos, e eles são profundamente mágicos, né? Eles têm a facilidade em reconhecer as características magísticas e o poder de cada coisa, de cada elemento e de cada situação também. São conhecidos como excelentes curandeiros, principalmente no campo amoroso e saúde. Então, a gente sabe que as necessidades, tanto financeiras e amorosas, são as que mais enchem, né, a Umbanda e todas as religiões nos dias de hoje, mas eles também focam bastante a parte de saúde e de caráter, né? Muitas vezes tem ali um cuidado terapêutico. São considerados guias espirituais com valor significativo de respeito e sempre mostram um caráter mais fraterno e muito caridoso, ao ponto de repartir o próprio alimento e serem grandes motivadores de crescimento e de evolução para todos os seres humanos.
Os ciganos entendem e aceitam os rituais da Umbanda, os rituais umbandistas, como uma maneira de contribuir com a evolução, com a sabedoria, crescimento, motivação, alegria, com seus cantos, com as suas danças, com a sua cultura. Esses espíritos ciganos gostam muito de festas, de comemorações, sempre em suas rodas, em suas giras, existem muitas frutas, de preferência aquelas que não tenham espinhos, né, que não sejam com muitos caroços, enfim, mas de qualquer espécie, sempre muitas jarras de vinho com mel para produzir ali os seus ponches, pães fatiados, muitas flores para harmonizar o lugar, velas de todas as cores, de todos os tipos, também gostam muito de incensos e perfumes, então sempre que tem uma roda cigana, tem festa, tem alegria, sem contar o elemento fogo, né? Que é o elemento de transmutação, a fogueira cigana, que transmuta toda e qualquer dor em alegria, positividade e prosperidade. Os ciganos acabam exercendo ofícios, acabavam, né? Isso é mais antigo, mais ligados para se desempenhar nos lugares para onde eles vão. Então, como eles estão ali como nômades, eles têm que se adaptar àquela situação e acaba sendo mais fácil entrar como ferreiro, comerciante, cuidadores de cavalo, de gado, e essa questão ia deixando, então, as mulheres naquele tempo mais com as tarefas domésticas. Então, era mais a questão do corte, costura, então eram as rendeiras, as artistas, cozinheiras também, mas aos poucos foi trazendo a questão dos oráculos de maneira muito forte, muito sábia, e aí entrou toda a parte de magia, que é passado ali de geração em geração. Seria um erro pensar que eles são apenas nômades e que se fixam em paradas e que depois de um tempo seguem viagem, porque eles gostam disso, muito pelo contrário. Eles gostam da natureza, então eles se fixam o quanto é necessário e o quanto aquela terra pode suportar. Quando eles percebem que ali eles já estão prejudicando a terra, então eles se retiram para que a natureza possa se refazer, para que não cause danos. Então, por isso que eu falo sobre o caráter e a preocupação que esse povo tem, que é divino, né? Então, eles são um povo muito sábio e muito respeitoso à liberdade, à natureza, aos outros povos, aos seus amores. Principalmente, eles são muito verdadeiros. São pessoas que, devido a tanto sofrimento e preconceito que já sofreram, né? Eles necessitam trazer o bem, eles não aceitam migalhas e eles se dedicam a levar a alegria, a transmutar todas as dores e trazer alegrias para superar e para crescer e para atrair coisas novas para sua vida. A saudação comum é o Opcha, que significa salve em romani. Então, a palavra Opcha, salve. Opcha, o povo cigano. Salve o povo cigano. Os ciganos, eles trazem a sua própria cultura dividindo conosco e eles se apropriam das culturas artísticas diversas, do intercâmbio cultural em todos os lugares que eles passam. Então, eles são muito ricos em transmitir isso, né? E assim eles aprenderam muito também com as propriedades de cada lugar. Então, eles conhecem óleos, pós, animais, partes de animais, amuletos, poções, chás, garrafadas, enfim, tudo aquilo que é de cultura, eles acabam conhecendo por passar por muitos lugares, né? E isso eles vão acumulando e usando a favor do seu clã e de todos que precisam deles, né? Existe muito mais coisa que eu poderia falar sobre eles, mas vamos tentar focar um pouquinho nos elementos que eles usam dentro da Umbanda e no que é mais relevante para você conseguir entender a magnitude de uma gira de ciganos dentro da Umbanda, ok? Então, além do idioma, eles também podem se apropriar dos idiomas por onde passaram. Então, é comum que alguns pronunciem palavras, por exemplo, árabes ou de outra região, perdão, porque eles passaram por muitas. E eu confundi e falei a palavra religião porque eu ia entrar nisso agora. Eles conheceram, se não todas, muitas religiões por onde passaram. E eles respeitam e absorvem o que é possível de todas elas. Então, além da brilhante história de Santa Sara Kali, que era devota de Jesus e que fez a ele a promessa, por isso estar sempre com a cabeça coberta e tudo mais, e todos os ensinamentos dos próprios ciganos, ali dos clãs ciganos, eles têm absorvido as religiões dos países por onde eles passam, com toda a sabedoria, com todo o respeito, com toda a relevância, eles agregam valores a tudo isso, tá bom? Então, a linguagem deles é a linguagem do amor, da verdade, da compaixão, da caridade, mas principalmente de não ter preconceito, de agregar os valores, porque eles já foram perseguidos, né? Eles já sofreram demais. Elementos que costumam usar na Umbanda: castanholas, pandeiros, lenços coloridos, leques, baralhos, a própria roda cigana, a estrela de 6 pontas, também conhecida como estrela de Davi, né? Que além de unir a perfeição dos 4 elementos, consegue unir o céu e a terra. E na roda cigana é muito interessante que muitas vezes a gente vê ali todas as cores, mas nunca falta o azul e o verde, porque é a união do céu com a união da natureza, dos elementos da terra. E essa ligação para eles é muito importante, né? A roda cigana, ela simboliza também, além do respeito, a liberdade. Eles
o tempo todo prezam pela sua liberdade, por ser um povo que pode transitar e que pode, assim, se transformar o seu espírito, reagindo naturalmente com alegria, com independência, para crescer espiritualmente e para proteger o próprio espaço, o próprio clã, toda a sua equipe de trabalho, né? Então, é um povo de bem, é um povo de paz, é um povo de alegria, de harmonia, de direcionamento, de bem-estar social, pessoal, que lida muito mais do que amor e dinheiro, saúde, alegria, mas que lida em transformar a humanidade em pessoas melhores, né? O dia de comemoração dos ciganos dentro da Umbanda, além do dia 24 de maio, que é o dia de Santa Saracali, são as sextas-feiras, né? Principalmente as sextas-feiras. Eles trabalham com todas as cores, com todos os tronos. Sempre há um puxado maior para o vermelho e amarelo pelo dinheiro e pelo amor, mas, como eu falei, o azul e o verde pelo céu e a terra são muito presentes, então eles usam todas as cores. Orixás de regência dentro da Umbanda são os orixás que trabalham com fogo e com ar, em especial, mas eles não fazem distinção e trabalham com todos os orixás. Na minha casa, nós trabalhamos muito mais com Inhansã e Egunitá, Ogum, Xangô e Oxalá para reger essa linha. E aí eu posso fazer um outro vídeo que vai ficar muito extenso explicando o porquê de cada um deles, mas eu já adianto que Oxalá é pela luz da manhã, né? É pela luz dos 7 tronos, e Xangô pela regência do fogo, assim como Egunitá, assim como Ogum também vem com a regência do fogo, Inhansã com a regência do ar, e que nos traz o quê? A liberdade e a autoconfiança, a segurança, a independência, a transmutação dentro da lei e da ordem, né? Então, assim, eu poderia fazer um vídeo extenso explicando tudo isso, mas acho que esse resumo já coloca muito bem a situação dessa escolha. Ervas para banho, defumação e força dos ciganos, ou seja, como você se prepara para ir a uma gira de cigano e os elementos que normalmente são utilizados por eles durante as giras e recomendados para os trabalhos pós-gira. Anis estrelado, tomilho, canela em pau, cravo da Índia, folha de louro, alecrim, jasmim, flores e rosas, além de frutas, todas elas, mas principalmente a maçã e o mel são muito utilizados por eles. Então estamos nos preparando para uma gira de ciganos. Qual banho posso fazer, mãe Priscila? Você pode fazer um banho de anis estrelado, de cravo da Índia, de folha de louro, um alecrim e colocar ali uma flor, uma rosa, uma fruta, para que aquele banho fique na energia dos ciganos, para que abra os seus caminhos em todos os aspectos: social, saúde, amor, dinheiro, alegria, paz, conexão espiritual. Então, é uma cultura muito rica, né? E que faz muito bem o uso dos elementos da natureza para auxiliar a todos nós. Eu poderia continuar falando bastante, ficaria um vídeo imenso, né? Falando aqui da parte que eles juntam a quiromancia, a astrologia, a numerologia, a grafologia, todas as linhas do Oriente que buscam cura, né? Todas as falanges de médicos, de curadores, da sétima hierarquia, as linhas do Oriente comandadas desde o sábio São José de Arimateia até muitos outros ramarins. Enfim, tem aqui um monte de coisas que eu listei, né? Dos egípcios, enfim, tem muita coisa. Poderia falar de muitos mestres ascensos e de muitas outras potências. Mas, para que esse vídeo não fique tão longo, tão cansativo, eu vou encerrar por aqui. Espero ter ajudado no conhecimento, na abertura de consciência, para que a gente aceite cada vez mais tudo o que vem de fora como oportunidade de aprendizado e não com preconceitos e tentando limitar em caixinhas. A Umbanda, ela vem exatamente para abrir o nosso horizonte, para abrir a nossa cabeça, para expandir a nossa consciência, para que a gente consiga unir o que todos os povos têm de bom, o que todos os povos trazem de conhecimento e de melhoria para as nossas vidas, para que a gente possa viver cada vez melhor nesta terra. Então, sendo assim, Optcha a todos, axé e bênção dos orixás, e nós nos encontramos na nossa gira agora de ciganos. Essa semana nós teremos a nossa gira de ciganos. Optcha.